Bom dia, obstinados de todo o Brasil. Está começando agora o programa Visão e Negócios, Lições de Empreendedorismo. O programa que conecta você às estratégias que transformam os negócios e aceleram resultados. E hoje nós chegamos à terceira e última parte de uma das experiências mais intensas e estratégicas do ecossistema empresarial. A minha imersão CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial. Se você não acompanhou os episódios anteriores, depois pode assistir no nosso canal no YouTube, viu? Entra lá, porque essa jornada ela foi construída em etapas e cada uma delas elevou o nível do empresário. Começa agora a Visão e Negócios, Lições de Empreendedorismo. Visão e Negócios, Lições de Empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados e obstinadas de todo o Brasil, depois de falar de mentalidade no primeiro dia e estrutura no segundo dia, hoje nós entramos em um ponto que impacta diretamente o resultado de qualquer empresa, onde o dinheiro está sendo perdido sem que o empresário perceba. Porque crescer não é só faturar mais, é saber proteger o que entra, meu amigo. E é exatamente isso que entra em pauta nesse terceiro dia do nosso programa. Além da minha presença, nós recebemos uma mentoria essencial para quem quer ter controle real do negócio, com nomes que fazem diferença no mercado e no cenário empresarial, como Nicolas Farias, um profissional que atua diretamente na análise de resultados, identificação de desperdícios e construção de empresas mais eficientes e lucrativas. Um nome que traz clareza sobre aquilo que muitas vezes passa despercebido, mas que impacta diretamente o lucro. A nossa equipe esteve lá, viu, acompanhando tudo de perto e preparou um conteúdo exclusivo para você que está nos assistindo. Então fica com a gente, porque o conteúdo de hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o resultado do seu negócio. Acompanhe. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Muita gente acredita que a inteligência artificial ainda é só para geração de imagem ou então para geração de post na internet, responder um e-mail. Acaba que ficou um pouco na superfície. Mas a curva de aprendizado da inteligência artificial hoje e o impacto que ela traz para a minha empresa e para a empresa de muita gente é absurdo. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, toda a minha operação de marketing ela é automatizada. Eu já não tenho mais uma agência cuidando. Eu gero post, eu gero anúncio, eu publico, eu faço tudo de maneira automatizada. Até mesmo eu, atuando como diretor de produtos, eu consigo não só direcionar, mas também construir. Então, a gente está vendo movimentos de fundadores começando a desenvolver, voltando a desenvolver, porque a geração de código está cada vez mais acessível. Hoje, tecnologia é algo que virou commodity. Então, eu acho que essa é a maneira de você começar a entender. Lembra que hoje, você falando português, você consegue gerar código. Não é mais algo exclusivo que dependia de profissionais específicos que nem era antes. Imagina você que tem um pequeno negócio. Cara, às vezes você acha que está distante, que aquela realidade ela não é para você. Seu negócio é físico, às vezes você tem uma padaria, uma loja, qualquer coisa do tipo. Mas, na verdade, ela é exatamente para você. A gente está democratizando o acesso à tecnologia. Hoje você pode simplesmente, com linguagem natural, construir um site. Aquilo que antes dependia de você falar com seu sobrinho ou contratar uma agência cara, com poucos cliques, com poucas palavras, você consegue fazer isso e com total autonomia e linguagem natural, você consegue gerar essas experiências que vão agregar com o seu negócio. É muito comum empresários, quando chegam em eventos como o Código Secreto da Empresa ou então o Million Business Network, verem palestras e imersões de inteligência artificial, super ricas inclusive, e quererem aplicar na hora. Sair daqui já mexendo. Tá tudo bem, você explorar é essencial, mas você tem que entender que
A partir do momento que isso vira coisa séria, que o jogo virou e você quer de fato colocar na sua empresa, não pode ficar só na sua máquina, não pode ficar só na mesa de um colaborador seu. Você tem que criar organizações de fato, você tem que pensar em forças de trabalho conectadas, você tem que pensar em diretrizes, você tem que pensar em como que a inteligência artificial ela vai se infiltrar não só na sua mesa, mas na sua operação, nas ferramentas que os seus profissionais usam, nos seus serviços e até mesmo nos seus produtos. O jogo para mim virou de fato quando eu entendi que aquele hype todo, aquela energia toda, aquela ansiedade toda que foi construída a partir de ter respostas muito rápidas, mudou quando eu tive que de fato colocar algo em produção. Então a diferença entre eu ver acontecer e de fato levar aquilo para o mundo, onde os meus clientes de fato vão usar aquilo, aí sim eu percebi que eu precisava me especializar um pouco mais e sair um pouco da superfície. Mas não foi nenhum bicho de 7 cabeças. Conforme você vai aprendendo, conforme você vai necessitando, você vai aprendendo sob demanda. Então, é muito legal a gente poder explorar, entender a velocidade que é, mas entender também que para ter resultados bons e definitivos, você precisa se aprofundar um pouco mais. A diferença clássica hoje que eu vejo de empresas que estão prestes a morrer e empresas que estão de fato se posicionando é como se fosse na época que a gente inventou a internet e inventou a computação. Pensa que nessas revoluções a gente estava saindo de uma época onde tudo se fazia com papel e telefone e passando por uma nova etapa onde a gente começou a utilizar a computação e a internet. Pensa que a gente está vivendo esse mesmo momento. Então a velocidade de tudo está mais alta, a velocidade de construção, de geração, de armazenamento, está tudo muito rápido. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. A gente está cada vez mais próximo de que a normalidade é o que a gente está tratando hoje como inovação. E é assim, sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Então, você não se posicionar, empresas que não se posicionarem hoje com inteligência artificial estão provavelmente 99% de chance, de certeza, de fadadas ao fracasso. O principal erro de empresas que estão começando a investir em inteligência artificial é basicamente acelerar para o lado errado. Você quer muito investir naquilo, mas você também não quer participar do processo, você não quer participar do conceito. Você tem que se envolver com cada etapa. O seu negócio, ele é seu. Então, você deixar na mão de uma empresa 100% a construção daquilo, pode até ser que funcione, dependendo do nível de complexidade do que você está tentando construir com inteligência artificial. Se você está simplesmente fazendo um atendimento automatizado, ou se você está colocando uma IA para vender, mas um erro que eu vejo bastante é ou você vai deixar de investir e ver o mercado te engolir, ou então você vai acelerar muito rápido e jogar tudo na mão de alguém. Então participe, comece a evoluir, continue estudando, evolua junto com a sua empresa e com as tecnologias que estão chegando para você. Eu não sei se você se lembra, mas no primeiro boom da inteligência artificial a gente achou incrível simplesmente poder conversar com um robô. Foi quando a inteligência artificial ganhou voz. E quando a gente fala de futuro, principalmente para a empresa, é assim como um estagiário. Pensa que você contratou um estagiário que ele sabe falar, ele sabe te responder, ele sabe pesquisar. E aos poucos ele foi ganhando habilidades. Hoje ele sabe fazer código, ele sabe fazer design, ele sabe fazer imagem, ele sabe fazer vídeo, ele sabe fazer roteiro, ele sabe até fazer jogos. Então, nessa curva, imagina o que vai acontecer daqui para frente. Os cargos vão ser cada vez mais altos. Os robôs vão deixar de assumir somente cargos operacionais repetitivos e vão começar a assumir cargos estratégicos também. Então eu não duvido nada que em pouco tempo a gente tenha um robô diretor financeiro, uma IA diretora de marketing, uma IA diretora de RH, até mesmo um CEO. Independente do seu setor, da sua indústria ou do que quer que seja que a sua empresa faz. O mercado não vai te esperar. Você precisa começar a investir em inteligência artificial. Seja no seu produto, seja no seu serviço, seja na sua organização com ferramentas, seja até mesmo nos seus processos ou substituindo funções já lá dentro. Você precisa começar a olhar para isso e rápido. Então não perca tempo. Olhe para a inteligência artificial com urgência. O período de teste já se encerrou. 2025 foi quando a gente começou a brincar e entender. Agora 2026 as empresas já estão se consolidando e daqui a pouco não vai ter mais espaço. Então corra e comece a buscar oportunidades de se desenvolver, não só você, como a sua equipe e a sua empresa também.
estou no mercado de tecnologia há mais de 10 anos. E há 10 anos eu construo plataformas de ensino à distância para empresas e para instituições de ensino. Há 4 anos a gente decidiu virar um pouco o curso desse barco. Em vez de focar só em tecnologia educacional, a gente decidiu se posicionar no mercado das tecnologias de inteligência artificial para empresas. É aí que o Janguier entra. A gente construiu o Tools AI, uma plataforma de criação de agentes de inteligência artificial, para você conectar no seu WhatsApp, no seu Instagram, até mesmo no seu site. E você poder fazer ligações para os seus leads, tudo isso em uma única plataforma, sem você ter que aprender um monte de coisa e conectar um monte de outras plataformas. Essa tem sido a nossa principal venda nos últimos tempos. E, de fato, é o que o mundo precisa, é o que o mercado está buscando, o que as empresas estão tentando construir e a gente deixou tudo embaladinho, porque eu estou fazendo isso há bastante tempo. E, além disso, a gente também está lançando uma nova ferramenta para que você possa construir o seu site com linguagem natural, algo simples para você começar. Então, se você tem interesse e se você quer, de fato, viver essa revolução, não quer deixar o mercado te engolir, conheça a Tools e participe da nova era das empresas inteligentes. É isso aí, obstinados de todo o Brasil. Se você acompanhou essa jornada ao longo desses 3 dias, já percebeu que crescer exige muito mais do que esforço, exige clareza. E se você quer viver isso na prática, fica o convite. Procure a próxima imersão, o CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial. São 3 dias que eu passo com você, ensinando tudo que aprendi fazendo na prática, preparando a empresa usando as principais estratégias para levá-la até a Bolsa de Valores. Tenho certeza que será transformador para a forma como você enxerga, decide e conduz o seu negócio. E falando nisso, o tema do dia de hoje é direto e revelador, viu? Porque as empresas perdem dinheiro sem perceber. Porque o problema não está apenas na falta de faturamento. Muitas vezes está na falta de controle. Pequenos desperdícios, decisões mal calculadas, processos ineficientes. Tudo isso vai drenando o resultado. O empresário muitas vezes só percebe quando o caixa aperta. O dinheiro entra, mas não fica. E isso não é azar, viu? É falta de gestão. E agora vamos conferir a opinião dos empresários que estão vivendo essa imersão na prática. E no final do programa eu volto com um insight especial sobre esse tema. Um dos pontos onde eu tenho sentido na minha jornada empreendedora que tenho perdido muito dinheiro é na falta de controle. Muitas vezes nós criamos indicadores macro e esquecemos os indicadores micros, e não pequeno, onde escapa muito do nosso lucro. Outro ponto onde eu tenho sentido que eu tenho perdido dinheiro, sim, é quando economiza demais. Eu tenho uma tendência a economizar, custo é igual a grama, tem que cortar o tempo todo, mas em alguns momentos esse comportamento tão agressivo com custos trava investimentos. E alguns investimentos nós temos que olhar como o que são, como investimentos e não custos. Esse é um erro que eu particularmente tenho cometido na minha jornada. Eu sou muito boa gestora no quesito custos, mas em alguns momentos é importante você ter uma visão a longo prazo e investir quando é necessário. Outro ponto também que tem me levado a perda de dinheiro é a contratação das pessoas corretas. Às vezes a gente acha que está economizando, contratando umas pessoas, equipe, por um valor menor, mas que não têm a capacidade para o que eu preciso. Essa é uma economia fictícia, porque a pessoa correta, ela consegue implementar os seus processos da forma correta, consequentemente você diminui suas perdas, aumenta seu faturamento e otimiza o teu negócio. A perda de dinheiro é uma das dores que o empresário não quer sentir, porque nós só queremos, obviamente, ver um resultado positivo da nossa gestão. E tudo que acontece na empresa, inevitavelmente, é a nossa responsabilidade. Então, essa é uma dor comum, é um denominador comum entre nós. E o prejuízo, a perda, você só sente depois que ela acontece. Se você conseguisse prevê-la, você não erraria nisso. Então, eu percebo que é uma dor muito comum. A maioria se culpa como gestor, por que deixei isso acontecer, porque eu não vi antes. Então, obrigada por ter trazido isso
para nós, porque é uma das nossas principais dores como empresários. Para você que está aí nos assistindo, eu vou deixar um conselho para você. Se cerque de conselheiros. Se rodeie de pessoas que já viveram aquilo que você está se preparando para viver. Assim seus erros irão diminuir. Janguier, muito obrigada por mais essa oportunidade de conhecimento enriquecedor. Menos choro, gente, mais obstinação e seja obstinado que dá. Sou Cris Ribeiro, gerente comercial da Tilecol, a indústria de argamassas que atua no sul do Brasil. Estamos aqui, nessa participação no JD Business. Fizemos parte do código secreto da empresa em setembro de 2025. De lá para cá a gente ingressou fielmente em todo esse acompanhamento com a JD Business. E estamos aqui nessa imersão sobre marketing estratégico e está sendo muito prazeroso para nós estar aqui. E o marketing ele vai muito além do que às vezes a gente imagina, né? E o marketing de vendas, nesse momento que a gente vive, ele está muito diferenciado. A participação da inteligência artificial, de todas as estratégias voltadas ao marketing, todos esses canais de comunicação ágeis que hoje existem, mais do que importante, está participando de uma imersão tipo essa. Muito importante para a gente, como colaborador da empresa, estar vindo participar aqui no dia a dia, né? Vamos somar aí entre ontem e hoje quase 10 horas, dias de trabalho aqui, de muito aprendizado, de muita entrega. E o mais interessante é poder apenas ter a prática do conteúdo aplicado. Porque a gente consegue aqui praticar, ter o diagnóstico do nosso negócio na prática, ao vivo e a cores, podendo ter as correções, os auxílios e as ajudas de toda essa equipe, todos esses mestres que estão aqui nos palestrando, vamos dizer assim. Eu sou a Natália Duarte, eu sou executiva administrativa de um grupo de empresas no interior de São Paulo, em Rio Claro. Hoje nós investimos em empresas para poder fazer o crescimento gradativo e o franqueamento dessas empresas. Nesse momento a gente está com um desafio grande, que é uma empresa dentro da área de wellness, e toda essa imersão de marketing e de marketing aplicado, ela está trazendo muitos insights para a gente com relação do que ainda é necessário ser feito e tudo aquilo que a gente ainda precisa mudar. Primeira coisa que me chamou muita atenção foi ontem na palestra do Rico, onde ele traz de uma forma muito orgânica, muito tangível de entender aquela diferença do que todo mundo faz e às vezes dá resultado, mas na grande maioria das vezes não dá resultado. E como você pode ser a curva, o diferencial, né? Como que você pode ser a curva fora da linha comum? Aquela que vai ser destacada, aquela que vai chamar a atenção de fato do seu público final-alvo. Então ele trouxe alguns exemplos práticos e cases, né, de sucesso que me fizeram entender que hoje o nosso marketing estratégico ele está muito voltado para o comum e não voltado para o excepcional, que é onde está o meu público-alvo. Hoje, o movimento dentro da área de wellness que eu estou trazendo para o mercado não existe ainda, é uma novidade, e o meu marketing ele vai mudar completamente depois dessa imersão.
Meu nome é Eric, trabalho na Tilecol, é uma indústria de argamassa. Eu cuido um pouco da parte do setor de marketing. E esses 2 dias que a gente teve aqui foi de muito aprendizado. Algumas teorias a gente já via no dia a dia, a gente já via tentando implementar, mas realmente ter essa confirmação dessas teorias, desses conceitos, trouxe uma confirmação de que a gente está indo pelo caminho certo e também de aprofundar o conhecimento que a gente já tinha. Eu acho que ela é essencial porque, como tu disse, todo mundo precisa estar na mesma linha, na mesma página, ter um nivelamento da equipe para que a gente consiga entregar esse resultado que, consequentemente, ele é esperado. É apresentado todo um conceito, toda uma teoria, um jeito de trabalho para o empresário que a equipe tem que suprir essas expectativas. Então é realmente muito interessante a gente ter essa oportunidade até para desenvolvimento pessoal também. A gente vê muito das áreas do marketing, né? Tanto o tráfego pago quanto mídias sociais, a parte de audiovisual, o roteiro dos vídeos e tudo mais, até a parte mais institucional mesmo. E no fim a gente acaba dividindo muito isso, sendo que elas conversam muito entre si. Até na palestra do Rico de ontem, a gente viu que, não, isso está um pouco interligado uma coisa com a outra. Então, o cara do tráfego pago, ele tem que estar nivelado com o rapaz que está fazendo a mídia social. Então, ter isso mais esclarecido, para que a gente consiga ter uma harmonia de trabalho entre o setor, é muito interessante. Ainda mais essa questão do posicionamento que também influencia no trabalho de todo mundo, consequentemente, porque é como, né, o cliente enxerga a marca, no caso, Tilecol. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E aí, obstinado, o que você acompanhou ao longo desses 3 dias não é apenas conteúdo, é um processo de evolução. O CSE, o código secreto da empresa, que é a minha jornada, o meu programa de escalabilidade empresarial, entrega exatamente isso. Clareza sobre como pensar, como estruturar e como proteger o resultado da sua empresa. E quando o empresário começa a enxergar o que antes passava despercebido, ele deixa de operar no escuro e passa a tomar decisões com mais consciência. Essa é a diferença entre quem trabalha muito e quem constrói resultado de verdade. E essa jornada não termina aqui não, ela continua com mais profundidade, mais troca e mais crescimento dentro do MBN, o Million Business Network, a minha mentoria de alta performance empresarial. Porque sucesso não é um momento, é continuidade. E como eu havia prometido, segue agora um insight especial sobre o tema do dia de hoje. Obstinados, por que empresas perdem dinheiro sem perceber? Empresas não quebram na maioria das vezes por falta de faturamento. Quebram por falta de controle. O dinheiro entra, mas escapa. Escapa em pequenos erros, em decisões sem análise, em processos que não foram ajustados. E o mais perigoso é que isso não faz barulho, é silencioso. Uma taxa aqui, um custo mal calculado ali, uma ineficiência que ninguém acompanha, e quando percebe, o resultado já foi comprometido. Empresas maduras, elas olham para dentro, elas medem, analisam e ajustam constantemente. Porque quem não controla, perde. E quem perde sem perceber, não consegue corrigir. No final do dia, lucro não é o que você fatura, é o que você consegue manter. Pense nisso, obstinado. E o programa de hoje fica por aqui. Estamos encerrando hoje essa jornada de imersão do CSE, o código secreto da empresa, que é a minha jornada, o meu programa de escalabilidade empresarial. E fica o convite, empresários de todo o Brasil, participe do próximo CSE, o código secreto da empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial. Uma decisão que pode escalar não só a sua empresa, mas também o seu conhecimento, a sua visão e a forma como você conduz o seu negócio. Até o próximo programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo.